Olá, alunos da disciplina de AED 1. Nessa aula de hoje, a gente vai ver os comandos de entrada e saída. E essa é uma aula muito importante porque a gente vai ver o nosso primeiro código na linguagem C, que é a linguagem de programação utilizada nessa disciplina. Então, esse aqui é o roteiro da nossa aula de hoje, tá? Após apresentar os objetivos da aula, a gente vai ver aí a estrutura de um programa na linguagem C, o uso de variáveis, o operador de atribuição, os operadores aritméticos, que são a mesma coisa que a gente está acostumado na matemática, e os comandos de saída e entrada de dados. Então vamos lá. O objetivo da aula de hoje é a gente aprender a ler, né, alguma informação do usuário, e a gente também vai aprender a escrever, né, alguma informação para o usuário e em seguida, com isso, a gente já vai ter condições de fazer um primeiro programa. Então, a estrutura de um programa na linguagem C é essa, né? Então, todo programa na linguagem C, ele tem uma função principal. E essa função é chamada de função main, tá? Então, a gente tem que declarar essa função. Então, a gente declara essa função digitando int main. Tá? E abre e fecha chaves e, por fim, dentro dessa função main, a gente tem que ter um comando return. Tá? Return 0 indica que o nosso programa finalizou e sem nenhum erro, que o programa foi executado com sucesso. Tá? Então essa aqui é a estrutura básica de um programa na linguagem C. E dentro dessa estrutura, né, dessa estrutura básica, a gente vai declarar o uso de variáveis, né? Então, todas as variáveis na linguagem C, elas têm que ser declaradas antes de serem usadas, tá? Porque senão o nosso compilador vai apresentar um erro. Então, a forma geral para declarar uma variável é essa aqui. Então, primeiro a gente vai ter que definir o tipo da variável e, em seguida, um nome para ela e um ponto e vírgula. Tá? Então, para declarar mais de uma variável ao mesmo tempo, a gente pode só separar os nomes por vírgula. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um determinado tipo, tá? E o nome das variáveis, aqui que eu estou chamando de variável 1, variável 2 e etc. Tá? Sempre terminando com ponto e vírgula. Então, olha só, a gente viu na aula anterior que a gente tem aqui na linguagem C três tipos básicos, né? O tipo int, o tipo float e o tipo char. O tipo int é para a gente trabalhar com números inteiros. O tipo float é para trabalhar com números reais, né? Que em linguagens de programação são chamados de ponto flutuante. E char é o tipo para a gente trabalhar com caracteres. Tá? Então aqui a gente tem três variáveis, x, y e soma, que são do tipo int, ou seja, elas vão armazenar inteiros. A gente tem a variável chamada média, que é do tipo float, ou seja, essa variável média vai armazenar valores do tipo real, e letra, né, que é uma variável do tipo char, que vai armazenar uma letra ou um caractere. Né? E em C, o nome das variáveis, tá, é o que a gente chama de case sensitive. Tá? Então, uma letra maiúscula é diferente de uma letra minúscula. Tá? Então, se eu declarar uma variável, né, com V maiúsculo, por exemplo, é diferente de uma variável com V minúsculo ou qualquer outra letra, como a gente pode ver aqui. Tá? Então, é muito importante prestar atenção no uso de maiúsculas ou minúsculas. Normalmente, a gente declara tudo como minúsculas, tá? Para seguir um padrão. E o que acontece? Na linguagem C, tem algumas palavras, tá, que são reservadas para a linguagem. Então, por exemplo, eu não posso declarar uma variável chamada char, tá, porque char é um tipo. Ou eu não posso declarar uma variável chamada int. Tá? Isso vai gerar problemas. Então, a linguagem não permite. E aqui a gente tem um resumo, né, dessas palavras que a gente não deve utilizar, porque senão vai gerar um erro. Tá? A maioria delas a gente vai entender, né, mais para frente. E um operador muito importante na linguagem C é o operador de atribuição.
tá? Diferente da matemática, né, onde o igual, você está dizendo que duas variáveis são iguais, na linguagem C não. Na linguagem C, o operador igual ele é utilizado para atribuir um valor a uma variável. Tá? Então, quando eu utilizo o igual, aqui eu não estou dizendo que uma variável é igual a 2. O que eu estou fazendo é, eu estou pegando um valor e atribuindo a essa variável, ou seja, atribuindo esse valor para uma posição de memória. Tá? Então, para a gente usar o operador de atribuição, é sempre assim, o nome de uma variável, que eu já declarei previamente, e uma expressão matemática ou um número, tá, que eu quero que essa variável receba. Então, a expressão pode ser uma expressão matemática simples ou um valor, né, ou uma operação, uma equação matemática mais complexa. Tá? O importante é que sempre do lado esquerdo, a gente tem que ter, do operador de atribuição, né, a gente tem sempre que ter uma variável. Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo de um programa em C que faz a declaração de variáveis, ou seja, dentro da minha função main, eu estou declarando uma variável x do tipo inteiro, e essa variável eu já estou atribuindo a ela o valor 30, certo? E eu estou declarando também outra variável aqui, chamada y, e eu estou atribuindo para essa variável o valor 20, tá? Termina com ponto e vírgula aqui a declaração e a inicialização dessas variáveis. Quais são os operadores aritméticos que a gente pode utilizar na linguagem C? A maioria a gente já está acostumado. Tá? Para fazer uma soma, a gente utiliza o operador mais. Para fazer uma subtração, o menos. A multiplicação aqui é definida pelo asterisco. A divisão, a gente vai utilizar uma barra. Tá? E a gente tem aqui outros 3 operadores que não são comuns da gente utilizar. O primeiro deles é o operador resto, que é definido, tá, pela porcentagem. Tá? O operador resto ele vai retornar para a gente o resto da divisão. Tá? E o outro operador é o operador de incremento. Tá? Ou seja, eu quero o incremento, eu estou incrementando um valor. Tá? Estou incrementando em 1 e que é definido aqui pelo operador mais. Ou eu posso utilizar o operador de decremento, que é o menos, onde eu vou estar subtraindo 1 de uma determinada variável. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos de como utilizar esses operadores aritméticos. Tá? Primeiro ponto é quem tem precedência em relação a quem. Tá? Isso já é meio padrão, seguindo o padrão da matemática. Qual que é o padrão da matemática? Multiplicação e divisão, e aqui também a gente inclui o resto. Eles têm precedência sobre os operadores de soma e subtração. Tá? E se a gente quiser mudar essa precedência, a gente pode utilizar os parênteses para alterar essa ordem com que as operações devem ser executadas. Então, normalmente, para evitar qualquer dúvida, a gente usa os parênteses. Tá? E o que acontece? Digamos que a gente tem uma operação onde a gente tem os mesmos vários operadores, né, diferentes. Por exemplo, multiplicação, divisão e resto, na mesma expressão. Tá? Qual que vai ser a precedência? Aí a precedência é, a gente realiza primeiro a operação que está mais à esquerda, tá? Porque o compilador lê de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então o operador que tiver mais à esquerda vai ser executado primeiro. Então, olha só, nosso primeiro exemplo. X aqui está recebendo o resultado da operação, né? 2 mais 5 vezes 3. Então, como eu falei para vocês, quem tem precedência aqui é o operador de multiplicação. Né? Então, o que vai acontecer? Primeiro, o 5 vezes 3 vai ser executado, vai dar 15, mais 2. E o resultado vai ser igual a 17. Outro exemplo. Para a variável y, eu estou atribuindo o valor da seguinte operação. Né? Aqui a gente está utilizando os parênteses, né, para mudar a precedência. Então, o que está dentro dos parênteses aqui
vai ser somado primeiro, essa operação de soma vai ser executada primeiro, em seguida a gente multiplica por 3. Então, 2 mais 5, 7, vezes 3, 21. Outro exemplo, aqui a gente tem o operador de resto, né? Então, Z está recebendo o resultado da operação. 5 resto 3 vezes 2. Né? O resto e a multiplicação, eles têm a mesma precedência. Então, o que vai acontecer? Primeiro, executa quem está mais à esquerda. Então, 5 resto 3, qual que é o resultado? É 2, né? 5 dividido por 3 dá 1 e o resto é 2, certo? Então, fica 2 vezes 2, 4. Outro exemplo aqui. Aqui a gente tem o W, a variável W, está recebendo o valor da seguinte equação. 20 dividido por 5, resto 3. O que vai acontecer aqui? Mesma coisa. Primeiro executa quem está mais à esquerda. Né? 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 resto 3. Né? 20 dividido por 5, 4. 4 resto 3 vai dar 1. Que é o resultado. E os operadores de incremento e decremento, eles só podem ser utilizados com uma variável. A gente não precisa de nenhuma expressão matemática, tá? Então, quando eu faço assim, eu tenho uma variável x e eu coloco mais, significa que eu estou atribuindo a x o valor do próprio x mais 1. Ou seja, eu estou incrementando em 1 o valor de x, tá? A mesma coisa o y. Desculpa, a mesma coisa com o operador de decremento. Se eu fizer, por exemplo, com a variável y, eu decrementar y menos menos, significa que eu estou atribuindo a y, aqui tem um errinho, tá? No meu slide, eu estou atribuindo a y o próprio valor de y menos 1, tá? Aqui tem um erro. Ou seja, eu estou decrementando o valor de y. Então, olha só, o operador de divisão, quando aplicado a variáveis inteiras, tá, ou caractere, um caractere na linguagem C, ele é representado como um inteiro. Então, eu consigo fazer contas, tá, com caracteres. Então, se eu aplicar o operador de divisão a variáveis inteiras, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser um valor inteiro, tá? Então, o que vai acontecer? Os valores decimais, que estão depois da vírgula, né, à direita da vírgula, eles vão ser ignorados ou truncados, que é como que a gente fala, tá, na linguagem. Então, olha só, se eu atribuir a x, tá, o resultado de 10 dividido por 3, 10 dividido por 3 seria o quê, né? 3,3. Só que aqui eu estou dividindo um inteiro por um outro inteiro. Então o resultado vai ser 3, porque o que está depois da vírgula vai ser truncado. Mas se eu utilizar o operador de divisão com pelo menos um dos operandos, né, o numerador ou o denominador, como do tipo flutuante, ponto flutuante, o que vai acontecer? Aí sim o resultado vai ser do tipo ponto flutuante, real, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho aqui x, eu estou atribuindo a x o resultado da divisão de 5 dividido por 2. 5 aqui, como eu estou colocando 5.0, 5.0 é uma constante do tipo float, tá? Do tipo ponto flutuante, do tipo real. Então eu estou dividindo um número real por um número inteiro. Então o resultado aqui vai ser um número real, um número do tipo float. Então, o valor de x vai ser 2,5, tá? 2,5. Em linguagem de programação, a gente sempre segue a padrão americano, tá? Então, o padrão americano utiliza-se o ponto no lugar da nossa vírgula. E o operador módulo, que é o resto da divisão, né? O operador resto, ele é chamado de módulo. Então, o resto da divisão ele só pode ser aplicado, essa é uma regra, a variáveis inteiras, tá? Então eu não posso utilizar a variável do tipo float. Acredito que vai dar um erro na hora de compilar esse programa, se você utilizar uma variável do tipo float. Desculpa, uma constante, né, do tipo float aqui. Então, 5
resto 2, né, vai ser 5 dividido por 2, vai dar 2, resto vai ser 1. Tá? Agora vamos ver o primeiro comando sobre a saída de dados na linguagem C. Ou seja, eu quero informar o usuário de algum resultado. Para fazer isso, a gente vai utilizar o comando printf. Tá? Então, essa função printf, ela faz com que os dados sejam escritos na saída padrão, que no nosso caso é no terminal do computador. Tá? A gente vai utilizar, nossos programas aqui vão sempre ser executados no modo texto e eles vão ser executados num terminal ou prompt de comando. Tá? Então, para utilizar essa função printf, a gente tem que incluir na linguagem, no nosso programa, o que a gente chama de biblioteca. Tá? Uma biblioteca, numa linguagem de programação, é um conjunto de funções. Tá? No caso, a gente tem a biblioteca aqui em C, stdio.h. Então, essa biblioteca contém um conjunto de funções de entrada e saída. Tá? std é standard, io, input, output. Tá? Então, seria um padrão de funções de entrada e saída para a linguagem C. Então, para a gente utilizar essa biblioteca, na linguagem C, tem um comando especial que chama include. Então, a gente tem que digitar uma hashtag, né? Hashtag include e o nome da biblioteca entre chaves. Tá? Ou hashtag é o jogo da velha, né? Então, quando eu coloco esse comando no início do meu programa, significa que eu estou incluindo todas as funções da biblioteca stdio no meu código. Então, isso vai permitir com que eu utilize a função printf. Tá? E não só a printf, como também os comandos de entrada. Então, vamos dar uma olhada nesse programa aqui. A gente tem uma tradição, para quem está aprendendo a programar, que é fazer um programa chamado Hello World. Tá? Esse programa é o seguinte, ele simplesmente imprime Hello World. Tá? Isso aí, como eu falei, é uma tradição e não tem como a gente tentar entender isso. Então, para a gente imprimir uma string em linguagens de programação significa uma cadeia de caracteres, né? Então, para a gente imprimir uma string, a gente tem que utilizar o comando, né, a função printf, e a string que eu quero que seja impressa, ela tem que estar entre aspas duplas. Tá? Aqui as aspas aqui estão um pouco atrapalhadas, né? Mas é aspas, abre e fecha aspas duplas. Então, olha só. No meu programa aqui, Hello World, o que ele está fazendo? Primeiro, está incluindo a biblioteca stdio.h, ou seja, aí eu vou ter acesso às funções, né, de entrada e saída. E dentro da minha função main, eu coloquei aqui o printf, olá mundo, né, Hello World. Então, quando a gente executar isso, vai ser impresso no terminal Hello World. Mas eu não quero imprimir só uma cadeia de caracteres, né? Normalmente a gente vai executar funções que vão fazer cálculos e eu quero exibir para o usuário o resultado desses cálculos. Como que a gente vai fazer? Aí a gente tem que utilizar um formato especial para imprimir o valor de uma variável. Tá? Na linguagem C, essa forma especial ela é definida da seguinte forma. Eu posso colocar uma cadeia de caracteres aqui, né, uma string entre as aspas duplas, e para imprimir o resultado de uma variável, eu tenho que colocar aqui um código. Esse código vai definir o tipo da variável que eu vou imprimir o valor. Então, vai ser sempre porcentagem e algum código. Tá? Esse código, como eu falei, vai ser definido pelo tipo. Então, se eu quiser imprimir uma variável do tipo inteira, eu vou colocar porcentagem D. Se eu quiser imprimir o conteúdo de uma variável do tipo real, ou seja, float, eu vou colocar porcentagem F. Se eu quiser imprimir
uma variável, né, do tipo caractere, ou seja, char, eu vou colocar porcentagem C. E se for uma string, eu quero imprimir uma frase, né? Minha variável está armazenando uma frase, então vai ser porcentagem S, tá? Mas eu quero, em algum momento aqui, eu quero imprimir o valor, né, a string, com uma porcentagem. Aí você vai colocar duas porcentagens, aí ele vai imprimir o porcentagem na tela, tá? Mas se eu colocar, é sempre porcentagem e algum código, vírgula, e o valor da a variável que eu quero que o valor seja impressa aqui. Então é como se fosse assim, eu tenho uma variável chamada var, tá? Então eu quero que o valor que a variável está armazenando, ele vai substituir o meu código, porcentagem D, por exemplo, para um inteiro, tá? Então o valor dessa variável vai ser substituído aqui na string, tá? Então, olha só, nesse exemplo aqui, onde a gente vai imprimir o conteúdo de uma variável do tipo inteira, tá? Então, nosso padrão aqui é incluir a biblioteca stdio, né? Dentro da minha função main, a gente está declarando a variável x do tipo inteira e para essa variável eu já estou atribuindo 10, né? O valor 10. Então, o printf aqui, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir, né, para o usuário o valor de x é porcentagem D, ou seja, eu vou imprimir o valor do tipo inteiro, vírgula, a variável que eu quero imprimir. Então aqui vai ser apresentado para o usuário o valor de x é 10. Como eu tinha falado para vocês nas aulas anteriores, a gente não costuma colocar acentuação ou cedilha, tá? Ou til nessas mensagens nos nossos programas em C. Então aqui geralmente eu tento, quando for um acento agudo, por exemplo, eu coloco um E aqui só para ficar um pouquinho diferente, tá? Outro exemplo agora da gente imprimindo um valor de uma variável do tipo float. Então olha só, dentro do meu programa, né, eu declarei a variável pi do tipo float e eu já atribuí para essa variável o valor 3.14159, que é o valor da constante pi, né? Lembrando que aqui é sempre ponto, né? É o padrão americano. Então a gente não utiliza vírgula. 3.14159. Aí eu quero imprimir o valor de π é porcentagem f, porque aqui a variável é do tipo float, vírgula, a variável que eu quero que seja impresso o valor. Então isso aqui vai mostrar para o usuário o valor de π é 3.14159, tá? A mesma coisa vai ser feita no caso eu queira imprimir uma letra, tá? Aqui eu estou declarando a variável letra, já estou atribuindo A. É importante aqui o seguinte, na hora de definir um valor para um caractere, uma variável do tipo char, tem que ser, entre aspas, simples, tá? Muito importante isso, senão vai dar um erro. Então aqui é aspas simples. A minha letra aqui, a variável letra, está recebendo o A maiúsculo. Então eu vou imprimir o valor da letra é porcentagem C, porque o tipo da variável que eu estou imprimindo é do tipo char e a variável. Então ele vai imprimir isso. O valor da letra é A. Agora, como que é feito a entrada de dados? Ou seja, eu quero que o usuário me forneça alguma informação, tá? A entrada de dados na linguagem C é realizada utilizando o comando scanf, tá? Então a função scanf, ela é um pouco similar à função printf, porque a gente tem que utilizar também aqui alguns operadores, tá? Alguns códigos especiais de acordo com o tipo da linguagem. Então olha só, a gente vai fazer o seguinte, eu quero utilizar a função scanf para receber o conteúdo de uma variável. Então, entre as aspas duplas, eu vou ter que receber, quer dizer, vou ter que informar o código que vai me dizer qual que é o tipo da variável que eu estou recebendo, tá? Então, depois das aspas duplas, a gente vai colocar vírgula, o E comercial e o nome da variável. E a gente pode receber
mais de uma variável de uma vez, tá? Mas é importante a gente saber já o código do tipo da variável que a gente vai receber do usuário. Então, olha só, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui do uso da função scanf para receber do usuário um valor do tipo inteiro, ou seja, int. Então, olha só, aqui dentro da minha função main, eu estou declarando uma variável chamada idade, né, do tipo inteira. Então, ele vai imprimir para o usuário, digite a sua idade, certo? Aí, quando ele executar o scanf, o que vai acontecer? O scanf vai receber, vai aguardar o usuário digitar um valor inteiro. Né? Por que inteiro? Porque aqui eu estou colocando o código porcentagem D. Tá? Então, o usuário, eu estou esperando que o usuário me digite um valor do tipo inteira. Tá? E quando eu receber esse valor, eu vou armazenar esse valor na minha variável idade. Aqui, no caso do scanf, diferente do printf, eu tenho que colocar um e comercial antes do nome da minha variável. Tá? Então, em seguida, o que ele está fazendo aqui? Ele está imprimindo o conteúdo da variável. Né? Sua idade é porcentagem de, vírgula, a variável que eu quero imprimir. Então, olha só. Quando eu executar esse programa, vai aparecer para o usuário, né? Digite a sua idade. Então, ele vai digitar 25, apertar Enter. Aí, o programa, o que vai fazer? Vai imprimir sua idade é 25. Tá? A mesma coisa aqui, se a gente for utilizar, ao invés de uma variável inteira, a gente utilizar uma variável do tipo real, ou seja, ponto flutuante. Então, aqui eu declarei a variável nota do tipo float, ou seja, tipo real. Então, vai ser impresso para o usuário, digite a sua nota. E o scanf aqui está aguardando o usuário digitar um valor do tipo float, ou seja, real. Né? E esse valor vai ser armazenado na minha variável nota, porque eu coloquei o e comercial nota. Se esquecer o e comercial, vai dar erro. Tá? E em seguida ele vai imprimir. Você tirou porcentagem F nota. Né? Então aqui, olha só, o usuário digitou 10.0, você tirou 10.0. Agora a mesma coisa para a gente receber um caractere do usuário, ou seja, um char. Né? Aqui eu declarei uma variável do tipo char, chamada letra, e eu coloquei aqui, né, printf para o usuário, digite a primeira letra de seu nome. Então, eu estou aguardando o usuário digitar uma letra, né, um caractere, e esse caractere vai ser armazenado na variável letra. Em seguida, eu mostro para o usuário essa variável, o conteúdo dessa variável. Tá? Então, aqui, olha só, digite a primeira letra do seu nome. O usuário digitou A e seu nome começa com a letra A. Mas aí a gente pode também, como eu falei, receber vários valores de uma única vez do usuário. Por exemplo, aqui eu estou declarando 3 variáveis, L1, L2 e L3, do tipo char, e estou pedindo para o usuário digitar 3 letras. Tá? Então, eu estou aguardando já ele digitar as 3 letras e eu já vou receber as 3 e armazenar de uma vez nas variáveis. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu estiver executando esse programa, vai aparecer para o usuário, digite as 3 letras, ele vai colocar A, espaço B, espaço C, Enter. Tá? Aí, a variável, né, o valor de A vai ser armazenado no L1, B vai ser armazenado no L2 e C no L3, tá? Seguindo a sequência. Em seguida, imprime os valores. Como eu falei anteriormente para vocês, uma variável do tipo char, ele é armazenado internamente como um inteiro, tá? Então eu posso imprimir também esse inteiro de um caractere. Então olha só, aqui a gente mudou um pouco o código anterior que recebia uma variável do tipo char. Então aqui o usuário vai digitar uma letra, eu vou receber essa letra do usuário e eu vou imprimir ela. Eu vou imprimir o caractere e o inteiro que representa aquele caractere. Tá? Então, que é o código da tabela ASCII. Como que a gente faz isso? É só mudar o código.
tá? De impressão. Se eu colocar porcentagem C, vai ser impresso o caractere. Se eu colocar porcentagem D, vai ser impresso o número inteiro, tá? Então, essa primeira variável aqui vai substituir esse porcentagem C e essa segunda variável vai substituir o porcentagem D. Então, olha só, para a letra A maiúscula, o valor dela na tabela ASCII é 65. Então, eu vou passar aqui um exercício para vocês, eu espero que vocês façam, que é, faça um programa que calcule a média, ou seja, a média real, né, de 3 valores inteiros digitados pelo usuário. Tá? Então, eu espero que vocês façam esse programa. Se for necessário, eu converso com vocês e a gente tira qualquer dúvida. Então, eu finalizo por aqui essa aula de hoje. Muito obrigado, eu espero que tenha sido claro, né, na definição dos comandos de entrada e saída e na apresentação do nosso primeiro programa em C. Eu sugiro que vocês tentem programar esses exemplos mostrados aqui, que já vão ajudar muito vocês. Então, muito obrigado e até a próxima aula.